Tarde, boa noite. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, o CCBU, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 por voluntários em Miami, com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. Hoje, a nossa live de hoje faz parte da série que nós estamos fazendo, baseada no livro que o CCBU vai publicar esse ano. Chama-se Brasil em Miami e é sobre as contribuições brasileiras em Miami. Então, nós estamos mais ou menos seguindo os capítulos do livro. Então, hoje o tema é sobre a imprensa brasileira do sul da Flórida e nós temos uma turma da pesada aqui. Começando ali em cima pelo Jorge Nunes, do Achei USA. Embaixo nós temos a Laine Furtado, da Linha Aberta, que está fazendo 25 anos esse ano. Parabéns, Laine. Carlos Borges, o incansável Carlos Borges, do Focus Brasil e de tantos outros eventos. E embaixo aqui o nosso pioneiro, o primeiro jornalista, Chico Moura. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa intenção hoje é contar um pouco da história, essa saga do jornalismo no sul da Flórida, falar um pouquinho do presente e, quem sabe, apontar o caminho do futuro. E eu vou guiando a conversa através de algumas perguntas. No final, nós vamos deixar tempo para vocês que querem fazer alguma pergunta. Então, a minha primeira pergunta é para o Chico, que acho que foi o primeiro que chegou, é o decano. Como era Miami e qual a presença brasileira na cidade quando você fundou o primeiro jornal em português na cidade? E o que veio depois? Miami era um balneário de americanos do norte, né? Naquela época. Vinham passar as férias aqui e tal. Era uma cidade muito pequena e a comunidade de brasileiros, eu acho que era entre 3 e 5, 6 mil habitantes naquela época. Quando foi, Chico? Hã? Quando foi? Quando eu cheguei aqui, na realidade, eu abri o escritório do Globo, a sucursal do Globo em Nova York, e, simultaneamente, eu abri em Miami. Então, eu ficava indo e voltando. Isso foi em 82, mais ou menos. Mas eu mudei para Miami em 84. Né? Aí eu ficava na ponte aérea, entre Nova York e Miami, na sucursal do Jornal Globo. Mas nessa época, no começo dos anos 80, era mais ou menos isso. Nós tínhamos um restaurante brasileiro, que era o Brazilian Salt Restaurant, ficava na Terceira Avenida. E era muito pouca gente. E aí começou a divulgação do sol, né? Quer dizer, todo mundo queria saber do sol. E Miami era o paraíso dos aposentados, né? As pessoas também que moravam no norte, que tinham casa em Miami e tal. O brasileiro tinha muito pouco. O brasileiro fazia mais compras em Nova York. O turista brasileiro ia mais para Nova York e começou a ir para a Disney naquela época. Mas residente tinha muito pouco. O que mais você perguntou? E aí foi aí que você fundou o primeiro... Você fundou o primeiro jornal de Miami. Eu era funcionário do Globo, né? Então eu representava o jornal em todos os Estados Unidos. Eu fazia toda quinta-feira no Caderno de Turismo uma edição especial de Miami e de Nova York. Eu fazia matéria e vendia publicidade. Eu atuava nos dois lados. Aí, quando eu saí do Globo, eu vi a possibilidade de criar esse primeiro jornal com a ajuda de um amigo meu chamado Péricles Leal. Péricles e Tatiana Leal. E aí eu criei o Brasil Review, que foi o primeiro jornal em inglês sobre o Brasil, em 1984, e logo depois eu criei o Florida Review, que foi o jornal brasileiro. Com aquela dificuldade toda que todos aí que passaram por isso e sabem exatamente que naquela época a gente não tinha computador. O meu primeiro computador foi um Atari. Depois do Atari eu tive um Amstrad, um computador em inglês. E as matérias a gente mandava por um telefone, que tinha um negócio assim por... Carlos Borges, é radiofônico? Como é que chama aquilo? Não sei, não. Carlos Borges, não me exponha, não me exponha. Você é quase da minha idade, você tem que saber. Eu sou inocente, não vi nada. Eu não vi nada.
E aí, nessa agência que ficava lá em Hialeah, eu pegava aqueles papéis enormes com as colunas, a gente cortava e fazia o paste up, né? Então, por exemplo, as propagandas, os anúncios eram feitos todos à mão. Eu ia no Rex Art e comprava as ilustrações num caderno, a gente comprava. Depois é que surgiram as agências que vendiam fotografias, vendiam ilustrações e tal. Mas, por exemplo, a linha, a borda do anúncio era feito à mão. Então, a gente tinha aquele rolinho. Esse tempo você lembra, sim, senhor? Eu lembro, não, eu lembro. Eu só não lembro do computador que você está sim, falando aí. senhor, eu me lembro que você lembra. Eu lembro. Você quer que eu lhe lembre quando você me trouxe de Tampa Bay para cá? E eu ainda participei da era da transmutação da era Pré-histórica. Chico Moura para Rodrigo Soares. Nós vamos chegar lá. E a gente montava um jornal, eu e o Carlos Borges, quer dizer, eu montei muitos jornais e tal, mas eu e o Carlos Borges, a gente colocava o jornal no chão. No Você chão. lembra disso, Carlos Borges? Claro, No chão. Pegava aquelas folhas enormes com papel milimetrado, colava as colunas. Que isso? Madrugada dentro. Aquelas 32 páginas ali no chão e ia mais ou menos organizando aquele negócio. Era muito rudimentar. Mas é interessante a evolução, acompanhamos a evolução tecnológica, computadores, e, enfim, hoje. Aí depois teve o PageMaker, aquela nossa famosa fase do PageMaker, que hoje o InDesign substituiu, e os programas foram aparecendo e foram, enfim, melhorando a qualidade do jornal. Mas naquela época demorava 2 dias para fazer um jornal, 2, 3 dias para a gente terminar Carlos, diga. Você já tinha uma história de jornalismo no Brasil. Conte um pouco da sua história e como foi sua chegada em Miami. Você já encontrou um caminho aberto pelo Chico Moura? Sim. Eu vou tentar ser super resumido para não encher a paciência de ninguém. Eu vou completar em 2021 50 anos de jornalismo. Eu comecei em 1972 como editor, já comecei como editor, mas era um jornal microscópico chamado Rivale, Renovação e Integração do Vale do São Francisco, em Juazeiro, Bahia, cidade limítrofe com Petrolina, de onde eu tenho recordações inimaginavelmente maravilhosas, e foi lá que eu comecei. Eu venho de uma família que tem muitos jornalistas, muitos publicitários, tudo doido, mas está tudo em casa, está tudo bem. Entendeu? E eu vim para os Estados Unidos em 1989 para trabalhar na implementação, fazer parte de um grupo de profissionais que se inscreveu e foi aceito para participar da fundação do canal Nickelodeon, que funcionava num galpão da Universal Studios antes da própria inauguração da Universal. Eu vim, passei um tempo lá, e antes mesmo de concluir essa situação, onde supostamente eu voltaria para o Brasil, eu já vim sabendo que eu não voltaria. Meu plano estava bem definido, tinha acabado de me casar com a Andréa, estava vivendo uma lua de mel, a Andréa tinha família aqui, eu tinha família aqui, a gente queria mesmo era vir para cá de vez, isso já era um plano mesmo definido. Mas aí aconteceu Chico Moura na minha vida, que foi uma coisa extraordinária, não apenas por ter me tornado amigo dele, que eu amo, adoro e venero, mas porque ele, numa circunstância urológica, me trouxe para ser o editor do jornal dele. É uma história que eu não vou contar, porque é longa, é louca, mas não vou contar, não. Se Chico quiser, ele conte. Eu sei, eu estou em Miami, eu vim para Miami por conta dele, e porque Rodrigo Soares estava, naquela época, comprando o Florida Review. Primeiro comprou uma parte, depois comprou outra, depois Chico se retou e vendeu tudo e foi gastar milhões com mulheres pelo mundo, que eu sei a verdade. Eu sei a verdade. Chico Moura é um mulherengo. Jorge Nunes, qual era a sua experiência de jornalista no Brasil? Qual o objetivo ao fundar o Achei USA? Eu sou formado em publicidade e propaganda pela Gama Filho do Rio, onde meu pai dava aula. Meu pai era jornalista, publicitário, poeta, escritor, a minha família toda envolvida com comunicação. E o meu tio Al Souza morava aqui, ele morreu faz 2 anos, morava aqui desde a década de 60, e ele escrevia para um outro jornal que havia aqui, que era o Brazilian Paper, que não existe mais. E eu tinha saído do meu emprego no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro e abri uma agência de propaganda que foi um fracasso completo com um amigo meu. E aí eu fiquei meio que naquela, meio desempregado, me arranjando algumas coisas para fazer, e meu tio falou, olha, você não quer vir aqui trabalhar nesse jornal, tentar alguma coisa aqui, ver, de repente você
Você gosta e tal. E eu venho trabalhar nesse jornal. Cheguei aqui, é uma realidade completamente diferente do que você imagina, né? Eu falei, não é possível isso aqui. Eu não sabia que tinha uma comunidade como a nossa, não sabia uma série de coisas. E eu trabalhei nesse jornal, vou confessar que eu aprendi as coisas lá, devo digamos, esse estágio que eu fiz nesse jornal, no Brazilian Paper, durante quase um ano. E depois eu vi a oportunidade de abrir meu jornal, meu próprio jornal, eu achei que naquela época havia uma prosperidade financeira aqui, havia uma possibilidade de abrir, né, de ter mais jornais. E tive a ideia de abrir, foi um sucesso imediato, assim, né? Foi uma coisa instantânea, porque eu peguei a ideia do Achei, eu fiz um jornal a partir de classificados, né? Baseado no balcão do Rio de Janeiro, para quem é do Rio, o balcão para em São Paulo, primeira mão. Então, o meu conteúdo era basicamente os anúncios grátis, né? Que eu fui buscar nas lojinhas brasileiras, eu copiava um por um e colocava no jornal. E depois, quando foi, ao mesmo tempo que eu fiz o website, depois isso foi, eu fui construindo o jornal em volta disso, né? Com notícias, com colunistas, e ampliei a tiragem dele, ampliei a periodicidade, e aí hoje é história. Isso foi 20 anos atrás, a Lani está fazendo 25 anos a linha aberta, a gente está fazendo 20 esse ano, né? Eu achei que você está fazendo 20 anos agora. E eu deixei a Lani por último, eu inverti a ordem, mulheres por último, porque a Lani, por uma razão muito especial, a Lani está fazendo, a Linha Aberta, que é a revista que a Lani fundou, está fazendo 25 anos, uma revista linda, super clean, super cheia de informação. Lani, conta aí como é que você chegou aqui e como é que veio essa sua ideia do produto da revista. Eu trabalho em jornalismo desde os 16 anos de idade. Eu comecei em Nova Friburgo, no Jornal da Serra, no departamento de turismo. Eles tinham um caderno de turismo. E eu cheguei para o editor na época e falei com ele, olha, eu gosto de escrever, eu quero ser jornalista, tem vaga no seu jornal? E eu tinha 16 anos e ele, louco, deu espaço para mim. Imagina. Isso, gente, tem 38 anos. Acabei de revelar a minha idade, né? Mas eu vim aqui para os Estados Unidos porque o meu marido, que na época era meu namorado, estava aqui. E eu formei em 91 na Universidade Federal de Juiz de Fora e eu cheguei aqui nos Estados Unidos para ficar um ano. Tipo assim, o nosso trato era ficar um ano, retornar ao Brasil. E eu gostaria de trabalhar na época, o meu sonho era trabalhar na Folha de São Paulo. Mas eu me apaixonei pelos Estados Unidos e diante do mercado, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar na minha área, porque eu me formei jornalista, eu nasci para isso e é isso que eu quero fazer. E quando a revista surgiu, nós surgimos com uma veia cristã, porque eu sou evangélica, e depois nós fomos mudando no período de... Com 7 anos, nós mudamos o perfil da revista, e a partir desses 7 anos de existência, nós fomos adotando outras matérias, outros conteúdos, eu fui amadurecendo profissionalmente e o nosso goal, quando nós completamos 15 anos, era ser uma mistura de Time e Elle. Eu acredito que hoje, com 25 anos, nós conseguimos chegar a esse objetivo nas proporções de uma revista comunitária, onde nós temos um conteúdo bastante eclético que fala de migração, de política, de moda, de economia e... quando eu vejo eu conto essa história direitinho nessa edição de 25 anos da Linha Aberta. Se vocês verem lá, nós temos um texto, né, da Exata Communications que foi feito falando um pouquinho da história da Linha Aberta. E eu acredito que o que marcou realmente todo esse tempo foi resiliência. Eu acho que muita coragem também de conseguir vencer todos os desafios. O primeiro deles foi o estigma de ser uma revista que as pessoas consideravam evangélica, e muitas vezes nós somos muito discriminados por isso, e isso foi uma das razões pelas quais nós mudamos o perfil da revista para ser uma revista que alcançasse todas as pessoas. Uhum. E depois que nós tomamos essa decisão, nós tivemos que provar que nós éramos bom naquilo que a gente estava fazendo, que a gente tinha condições de apresentar um conteúdo de qualidade e conquistar a confiança e a credibilidade da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Jorge, você viu a comunidade brasileira se crescer e se diversificar
e, em certos casos, criar raízes. Como é que Uhum. você foi adaptando o Axé para isso? A comunidade passou por diversas mudanças nesses 20 anos, né? Começando desde 2001, quando houve o atentado de 11 de setembro, que mudou as circunstâncias imigratórias. Aqui aconteceu uma crise econômica. E depois, em 2008, houve outra crise também séria de imobiliária. E houve uma espécie de tempestade perfeita no que diz respeito à imigração aqui, quando houve com a chegada do Trump, né? Que ele escolheu os imigrantes como a quem ele deve combater, não sei por que razão, né? E isso trouxe uma certa indefinição no que a comunidade vai se tornar. A gente não sabe que se ele permanecer no poder, se vai continuar, se vai ser os Estados Unidos vai continuar sendo um país receptivo à imigração, a gente não sabe. Mas, enfim, né, com relação à comunidade, o que passou a comunidade nesse período, passou por várias mudanças. A gente foi, principalmente financeiras, econômicas, né? E a gente foi se adaptando ao longo disso, mas sempre houve um crescimento nessa comunidade, sempre houve um interesse do brasileiro de vir para cá, de fazer alguma coisa no Brasil por uma razão ou outra. Tanto as pessoas que vieram do Brasil quando o Brasil estava próspero, que encontraram aqui uma forma de diversificar investimentos deles, empreendimentos, como também as pessoas que estavam em situação precária no Brasil para conseguir uma melhor situação aqui. Então, ela sempre tem um dinamismo, ela sempre acontece, né? Ela sempre funciona. A migração brasileira, a comunidade, por mais que ela tenha tido problemas, ela sempre prossegue aqui, de alguma forma. E isso refletiu na mídia, na nossa mídia, de todos nós, no trabalho de todo mundo que trabalha comunicação aqui, que sobrevive até hoje, né? Então, se a gente sobrevive, é exatamente por causa da sobrevivência da comunidade e a superação dela com relação a todos esses problemas ao longo desses anos, entendeu? Chico, você é um repositório da história da comunidade brasileira. Você passou por tudo, você viu desde o comecinho, quando só tinha um restaurante brasileiro, até agora. Como é que você viu esse processo? O que chamou mais atenção? O que você registraria de especial nessa evolução da comunidade brasileira? A gente não pode generalizar a comunidade, né? Porque eu acho que existe uma certa diferença geográfica nessa história. Por exemplo, a comunidade de Pompano é um pouco diferente da de Miami, que é um pouco diferente lá para o mais do sul da Flórida, que é um pouco diferente da de Orlando, enfim. São núcleos diferentes, né? Então, são culturas... O Brasil é um país enorme, heterogêneo, né? É uma coisa difícil de julgar o que é tudo isso. Mas eu não entendi a pergunta aqui que você perguntou. A pergunta é como é que você viu, você conhece as histórias todas, o que chamou mais atenção, como é que essa nossa comunidade evoluiu? Como é que ela evoluiu? Ela evoluiu paralelamente a toda a evolução que existe naturalmente, eu acho que qualquer comunidade. Eu fico um pouco triste quando eu escuto aquela coisa de que o brasileiro não é unido, que o brasileiro é isso e aquilo. Eu acho que é uma bobagem essa história. Eu acho que o brasileiro é unido, sim. Eu acho que as pessoas se ajudam e essa evolução natural aconteceu de uma forma muito positiva, eu acho. Eu acho fantástico. Eu acho que está cada vez mais vibrante, mais com gente. Vide vocês no Centro Cultural, que é uma coisa fantástica, que reúne uma cultura e expõe a cultura do Brasil aqui fora. Vide as coisas que o Carlos Borges fez, que não dá para enumerar, porque essa cabeça... Quando ele chegou o primeiro dia lá no escritório, ele ficou na frente de um computador, disparou uma metralhadora no teclado, que eu nunca vi um raciocínio tão... Eu digo, esse cara não é bom da cabeça. E ele criou... Eu tenho certeza que não sou. Não é bom da cabeça, não, abirolado, ele é abirolado. O abirolado. Abirolado. E aí cria o Miss Brasil, ele cria o não sei o quê, cria o Fox, cria o Brazilian Press Award, ele não para. Então, eu acho que essa evolução está cada vez mais vibrante, o Brazilian Film Festival, que é quase da idade da minha filha, da Marcela, que é da idade da Amanda, filha do Carlos Borges. Quer dizer, eu acredito que nesses 27 anos, que é a idade das nossas filhas, 27, 28 anos, a evolução galopou. O que não acontecia durante, sei lá, 50 anos, acontece em 10, 15 anos. Eu acho muito, muito interessante. Eu tenho orgulho
Não acho legal as pessoas que ficam falando, tem brasileiro, eu não vou. Eu detesto esse tipo de comentário, né? Como eu fiz uma viagem desse livro, que eu escrevi agora, o último, do Circular Américas, fazer uma propagandinha. Eu viajei em todos os países da América do Sul e eu tinha um certo preconceito assim preconceito com pessoas, com boliviano, com paraguai, boliviano, peruano. Peru é maravilhoso, tem uma história maravilhosa. Então, eu era muito ignorante e passei a entender melhor a cultura do povo latino, do povo sul-americano. Então, eu acho legal a comunidade brasileira. Não tenho vergonha de ir em lugar nenhum, de nenhum boteco da vida, porque tem uma coisa interessante que eu preciso falar. Existiam, na minha cabeça, dois tipos de brasileiro lá, quando eu morava em Nova York. Era aquele brasileiro que nunca foi nada, tadinho, muito simples, veio para os Estados Unidos e ganhou dinheiro, e aí ele ficou importante, ele tinha sua Ferrari, não sei o quê, então ele não queria ir em lugar de brasileiro porque eles se consideravam superior. E tinha um superior que era transferido de uma multinacional qualquer, que não queria se misturar com os brasileiros porque ele era de uma outra casta. Essa coisa acabou, a internet nivelou tudo, né? Eu acho fantástico essa coisa que o Carlos Borges faz. Não estou puxando o teu saco, não, Carlos, mas você sabe disso. Mas pô, é maravilhoso. Claro que não. É maravilhoso, é muito legal essa divulgação da cultura brasileira. Então, a evolução foi muito boa e eu acho que a gente está bem na fita. Eu acho que o brasileiro é querido aqui nos Estados Unidos, o nosso idioma é querido, né? A nossa cultura, a nossa música, tudo é querido. Nós não temos problemas. Como, por exemplo, o argentino tem mais problema que a gente, né? Os caras não gostam. O cubano tinha argentino e tal. Nós somos muito queridos. Agora, eu esqueci de falar um negócio sobre a coincidência que eu estou vendo ali a imagem do Carlos Borges. E eu comecei a minha vida de jornal numa cidade que ele nasceu, Alagoinhas. Porque eu trabalhava no Jornal da Bahia. Você não devia dizer isso em público. Não, mas peraí. Eu comecei a trabalhar no Jornal da Bahia, de João Falcão, que era inimigo de Antônio Carlos, e aí eu resolvi fazer uma página de cada cidade do interior da Bahia. Então, viajei a Bahia toda fazendo notícias. A primeira edição que eu fiz da minha vida foi Notícias de Alagoinhas. Olha a coincidência. E logo depois vim a conhecer Carlos Borges. Aí depois o Globo me viu naquele negócio de crescimento e tal, e me chama para a sucursal que ficava ali na Cidade Baixa. Lembra, Carlos Borges, da sucursal? No comércio. Do comércio, do Patins, dos nossos amigos em comum. Enfim, de lá eu veio para os Estados Unidos, mudei de profissão 32 vezes, né? E aí virei analista de crédito de um banco, e aí toda a história. Mas muito feliz, a evolução foi fantástica. Mais alguma coisa? Eu respondi? É isso aí, é isso aí. Eu tenho uma pergunta agora para o Carlos Borges. Carlos, o Chico mencionou um pouquinho, mas desenvolve um pouco isso. O jornalismo abriu muitos campos para você, porque você veio como jornalista, mas depois você virou o chefe do Miss Brasil, você criou o Focus Brasil, você criou programa de criança, o jornalismo foi... Mas, olha, a bem da verdade, Adriana, eu já fazia essas coisas no Brasil, eu já fazia, porque eu me considero jornalista porque isso é o que eu sempre quis ser, entendeu? Mas eu também não sou louco, né? Logo eu percebi na Bahia, onde o mercado de trabalho existia, mas ele tinha um teto muito baixo. Se você não... A Bahia é um estado, eu ia dizer, a Bahia é um país, né? A Bahia é um estado muito interessante, né? O estado que tem a maior população negra do Brasil e é o estado mais racista do Brasil. Com certeza absoluta. Mas é um racismo disfarçado, é um racismo que é todo ele colocado de uma forma assim e tal. Enfim. Então, quando comecei a trabalhar em jornal grande, eu saí desse jornal de Juazeiro, que eu falei, onde eu comecei minha carreira, e menos de 8 meses depois eu estava na redação como repórter mais desqualificado. Antigamente era assim, repórter A, B e C, eu era D, não tinha chegado nem a C ainda. Era muito novinho, tinha acabado de fazer
17 para 18 anos. Nessa época, você não precisava ser formado em jornalismo para poder ser jornalista. E logo depois passou a ser obrigatório, mas aí eu já era, entendeu? Aí depois acabou de novo. Essa confusão toda aí, que hoje é uma discussão que a gente não sabe quem tem razão ou quem não tem, não quero nem entrar nesse mérito. Então, eu, com 2 anos de jornalismo na Tribuna da Bahia, eu tive uma oportunidade de trabalhar no jornal Hoje, da TV Globo, em Salvador. Me chamaram porque eu estava começando a aparecer, né? Porque isso é o fato, né? Se eu não tivesse aparecido fazendo matérias assinadas, que era um privilégio na época você assinar matéria, você precisava passar por um certo teste para poder assinar matéria. E eu comecei a assinar matéria muito cedo, né? Tive muitos bons professores para o meu texto. E aí a afiliada, não era a Globo, a afiliada da TV Globo em Salvador, me chamou para ser redator do jornal Hoje, local, né? E aí eu entrei em televisão, e aí Adriana, é uma história muito caudalosa, com muita coisa. Eu só vou reduzir tudo, porque eu não quero também ocupar espaço demais. Rapidamente, a televisão me engoliu. Primeiro, pagando muito melhor. E vamos e venhamos que não tem como... né? Eu estava fazendo o que eu queria, muito jovem, muito emocionalmente despreparado para tudo, mas eu acho que eu tinha talento, sim. Eu não vou fazer de conta que eu não sei disso, não. Eu acho que eu sabia de alguma coisa, eu tinha um talento natural, bruto, e a televisão enxergou isso, investiu muito em mim. E aí eu continuei fazendo coisas em jornal, impresso, por paixão absoluta, porque eu adoro escrever. Escrever é a coisa que eu mais me sinto feliz em fazer. É uma atividade solitária, é uma coisa que me diz muito bem, mas não adiantava, eu não conseguiria sobreviver decentemente como eu queria. Em Salvador, na década de 70, você sendo repórter de um jornal, você não conseguiria jamais comprar um carro. Jamais. E eu queria ter um carro, não porque eu quisesse uma Ferrari, eu queria só ter um carro para não ter que pegar o buzu que eu pegava. Eu trabalhava em 3 veículos. Eu trabalhava, nessa época, não sei se o pessoal sabe disso, a carga horária do jornalista pela lei eram 5 horas. Eu trabalhava 15, eu trabalhava 5 na TV Aratu, 5 no Jornal da Bahia e 5 na Tribuna da Bahia. Me sobravam 7 horas para ir para casa, tomar banho, dormir alguma coisa e estar cedinho e para o outro, porque a única maneira de eu sobreviver sozinho, pagar as minhas contas, era ter 3 empregos. Então, mas aí a televisão mudou isso. Com a televisão, eu passei a precisar somente de um e comecei a ganhar bem. E quando você começa a ganhar bem fazendo o que você gosta, tudo são flores, né? São flores. Foi isso aí. Aí, na televisão, eu me tornei produtor de programa, depois virei diretor de produção, lá eu fiz concurso de Miss, lá eu fiz programa infantil, lá eu fiz gincana, lá eu fiz festival de música, e foi lá que eu aprendi a ser produtor, sem jamais deixar de ser jornalista. Mas eu aprendi na televisão e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender na TV Globo, que é demonizada por muita gente, mas eu todo dia agradeço a Deus ter tido a oportunidade de trabalhar com eles e de ter as portas abertas com eles há quase 50 anos. Que espetáculo. Jorge, o Achei USA foi um dos primeiros jornais brasileiros a criar um portal na internet. Vocês embarcaram na revolução tecnológica, foram os primeiros? Acho que não. Eu acho que tinha o Acontece, do Antônio Martins, já era um portal que já existia naquela época, mas eu acho que o Achei foi o primeiro criado com a intenção de ser um portal de notícias mesmo, né? Um portal direcionado para, principalmente, a coisa dos classificados grátis e as notícias. O Acontece era mais um site que fazia cobertura social dos acontecimentos. E a gente, quando eu criei o Achei, em 2000, final de 99, eu já tive a ideia de fazer o jornal associado ao website, de forma que o jornal alimentasse o website alimentasse o jornal. Fosse uma dinâmica entre os dois, né? Uhum. Ele foi criado com essa intenção de ter essa interação entre o digital e o papel. E isso deu certo, né? Hoje eu acredito que seja, como a gente falou antes aqui no Esquenta, no nosso Esquenta, o Achei hoje sem falsa modéstia, é o principal website brasileiro em português dos Estados Unidos, da comunidade.
é o único que tem o selo de verificação azul do Facebook, como o Focus Brasil do Carlos Borges tem também, mas esse selo é uma coisa que é concedida pelo Facebook por mérito, não se compra, não se consegue de forma alguma. Então, sem modéstia, realmente, eu achei que se tornou o portal principal, o primeiro, né, que se tratou de forma jornalística, digamos assim, da comunidade, e hoje é o maior de todos, com toda certeza. E vocês ainda têm o jornal impresso ou vocês estão Claro completamente que na a gente tem jornal internet? impresso. Eu tenho jornal impresso, o jornal circula toda semana. Ele não parou de circular durante a pandemia. Eu acho que o jornal impresso ainda tem o seu valor, ainda tem o seu espaço. A gente compara muito o jornal impresso comunitário com o jornal diário grande, que é uma comparação que é, ao meu ver, infundada, que são produtos completamente diferentes, né? Você tem um jornal diário que você precisa de assinantes, você precisa de venda em banca, coisas que o jornal comunitário não precisa, porque ele é distribuído gratuitamente, então ele não precisa de subscribers, de assinantes. E não precisa de banca de jornal, porque ele é colocado nos lugares onde as pessoas vão. Então, é como se fosse um flyer que as pessoas pegam, não um folheto que as pessoas pegam. E também o conteúdo, em termos de conteúdo, porque as notícias do jornal diário, dos jornais, dos grandes jornais, ela está pulverizada por milhares de mídias, né? E agora, algumas notícias que são muito localizadas, aquela microcobertura que é da comunidade, das pessoas envolvidas no núcleo que se propõe o jornal, ela só vai ser encontrada essa notícia nessa mídia comunitária, né? Então, ela tem esse Uhum. espaço ainda resguardado. E a coisa do papel ainda tem uma função. Você vê sua foto publicada no jornal, você vê o seu nome publicado no papel, ainda tem um efeito nas pessoas, entendeu? E que o digital fica perdido num oceano, né, de informação. Então, acho que a mídia comunitária, que está dentro dessa crise jornalística toda, que a imprensa está passando já há muito tempo, a mídia comunitária que está saindo melhor nesse sentido, entendeu? Justamente porque ela não depende muito dessa, ela não precisa que a pessoa, que o leitor vá até ela vai até o leitor, né? O leitor não precisa comprar, não precisa assinar. A veículo cai na mão do leitor, entendeu? Por aí. Lani, o Jorge citou esse modelo de imprensa comunitária, né? Imprensa que não precisa. Você trabalha na linha aberta com esse modelo ou você tem assinantes? Qual é o seu Não, modelo de negócios? a gente trabalha com o mesmo sistema, né, que todos os veículos de comunicação têm aqui, que é a mídia comunitária, com alcance delimitado, distribuição nas lojas brasileiras locais, né, no nosso caso, de Miami a Boca Raton e Orlando. E eu acredito que esse é um modelo de negócios que funciona, como o próprio Jorge disse, porque você chega até o seu leitor. Eu acredito que a distribuição dirigida via correio é uma coisa que é muito importante e talvez seja uma das coisas que nós precisamos pensar nessa nova forma de fazer jornalismo, porque aí nós vamos ter um acesso ainda mais direto e mais dentro da casa do leitor. Eu concordo com o Jorge quando ele diz que a mídia impressa não vai acabar, mas eu acredito que ela vai ter que se adequar a esse novo formato, onde você está muito mais dentro das mídias sociais. Então, eu acredito que nós precisamos ter o veículo impresso, talvez reformatado de uma outra forma, mas nós precisamos, como veículo impresso, também estar muito forte nas mídias sociais, porque esse link, essa conjugação entre os dois fatores é que vai fazer a diferença. Esse link vai fazer a diferença e vai fazer com que nós possamos realmente apresentar para o nosso leitor, seja ele no formato impresso quanto no formato digital, o conteúdo que ele precisa. E nós, como alcançando um niche market, um mercado específico, nós temos um conteúdo que somente nós podemos prover para o nosso leitor. A grande mídia, não apresenta esse conteúdo. E esse é o grande diferencial, eu acredito, do mercado comunitário. E qual vocês acham, Chico, Carlos, vocês todos, qual é esse nicho? Qual é o tipo de notícia que a comunidade precisa ou que busca? Posso falar? Chico, pode falar. Eu sempre procurei, em todos os veículos, eu fiz 6 jornais, 6. Né? E fiz o Luso,
brasileiro em Portugal, o Rio Times no Brasil, o Florida Review, o American Times, enfim, Brazilian Sun. E eu procurava sempre publicar notícias de interesse da comunidade, notícias da comunidade. Por exemplo, eu não quero fazer nenhuma crítica específica a ninguém, mas diretamente o Florida Review, durante um tempo, lá do Brasil, eu vi uma edição falando da morte do Papa. Então, na capa do jornal, estava lá, o Papa morreu. Com todo respeito, isso não é notícia, porque o mundo inteiro sabe que o Papa tinha morrido naquele dia. E um jornal que ficava rodando uma semana nos pontos de distribuição brasileiros, com essa notícia de capa de que o Papa tinha morrido, depois, o funeral do Papa. Isso é outra notícia que não é notícia. Então, eu acho que as notícias mais importantes para a comunidade brasileira são as notícias pertinentes à própria comunidade. Chico, posso fazer uma observação que completando o que você disse? Eu costumo dizer o seguinte, que um terremoto no Japão não é notícia para a gente. Não é notícia. Mas se o Chico Moura estivesse no terremoto do Japão, é notícia. Aí era notícia, exato. Por exemplo, o ABC de São Paulo está em greve. Isso não é notícia. Não interessa. Entendeu? Desculpe, assim, mas porque tem tanta... A comunidade ela é tão vibrante, tem tanta coisa acontecendo e tem tanta notícia. E outra coisa que muita gente hoje não está fazendo mais é o jornalismo investigativo. Eu não sei por que razão, talvez pela pandemia dos últimos 6 meses e tal, mas vem caindo. Não é verdade, Jorge? Você não acha que tem caído? Na nossa mídia comunitária ou na mídia em geral? Na mídia comunitária, Miami, todos os jornais, Chico, todos os revistas. Carlos quer falar. Carlos. Desculpe vocês dois, com todo respeito, nunca houve jornalismo investigativo e mídia comunitária, nunca. Não há registro. Houve, sim, senhor, porque você, quando chegou, foi entrevistar o presidente da Odebrecht. Mas aqui... Não, Chico. Mas o que a gente... Peraí. O que a gente entende como jornalismo investigativo é um jornalismo meio detetive, que vai atrás de... Não, mas dentro do nosso universo, é uma forma de jornalismo. Peraí, o Carlos tem que falar. Eu levantei o dedo bonitinho, que nem na escola primária. Eu acho que Jorge concorda comigo e ele acho que ia falar a mesma coisa. Jornalismo investigativo, ele só pode existir quando há independência do veículo com relação ao mercado anunciante, para começar. Isso, o jornalismo investigativo hoje em dia, ele chegou ao ponto de ter virado jornalismo investigativo com viés político, porque é investigativo para procurar saber as merdas daquilo que interessa para... Você está entendendo? O jornalismo deixou de ser jornalismo há muito tempo, virou entretenimento e base de ação política, ou de um lado, ou de outro, ou do meio. Agora, os jornais da comunidade, revistas da comunidade, eu vou dizer uma coisa aqui, eu juro pela saúde de minhas filhas, não é mentira. Eu, de alguma forma, direta ou indiretamente, dono, ou editor, ou colaborador, eu trabalhei em 34 mídias nos Estados Unidos em 31 anos. 34. Tenho todos para provar. E a história de quase todas essas mídias comunitárias é de uma realidade acachapante, a total e absoluta fragilidade comercial. Porque é um mercado super pequeno e porque se sair qualquer coisa que um determinado cliente não vai gostar, Lani pode me ajudar nisso daí. Não sai a matéria. Ou se sair, o dono do jornal está sabendo que ali vai ter problema com o anunciante alfa, beta, gama ou pi. O ideal de todo jornalista é que não existisse publicidade no jornal. Mas isso, né, a gente deixa para as polianas, porque a gente não é isso. A próxima encarnação, é verdade. Não, nem isso, Chico, nem isso. Mas, por exemplo, há muitos anos existia uma família de sapateiros. Eu nunca soube definir bem. O sujeito que conserta sapato, ele não tem uma sapataria, ele é sapateiro, tá? Sabe o que é? Aquele cara que passa cola. Sim, senhor. Uma família de Minas Gerais. E eles cresceram muito em 1983, 84, e eles criaram umas 5 ou 6... aí eu não sei o nome, é sapataria que chama?
Não, lojas de conserto de sapatos, Chico. Mas que maravilha. Não precisa ter uma palavra só para isso, não. Pois é, mas eu já procurei a vida inteira uma palavra para isso e nunca encontrei. Então era um fenômeno que eu achava assim, eles ganharam muito dinheiro, porque eles tinham uma técnica daquela legal, artesanal de fazer o sapato, e dava uma bela matéria, e deu uma bela matéria. Então, isso que eu chamo de jornalismo investigativo. Bom, ok. Mas isso é outra você coisa. descobrir Ok. coisas dentro da comunidade que interessam à comunidade. Eu não estou fazendo nenhuma crítica às pessoas que depois herdaram o Florida Review. Não é isso. É porque é muito cômodo você pegar uma notícia da Reuters, da UPI, ou de não sei de onde, e transcrever. Eu me lembro que tinha um jornal, não me lembro qual, que literalmente ele copiava as matérias. Lembra disso, Jorge? Mas isso é Gillette Press. O Gillette Press. Então, Gillette O Press. que é Gillette Press? é você Cortar as e fazer notícias o backup de da matéria de outro roubar o jornal. noticiário de tudo. O que hoje todo mundo faz, sem problema nenhum, era No um Google. pecado no passado. Então, Gillette assim, Press. eu não sei se estou sendo cruel, mas na essência do jornalismo, ela está indo embora, eu acho. Não Com sei, certeza, absoluto. Agora, se a Adriana me permitisse, eu queria só. Porque a pergunta anterior de Adriana foi muito importante e cada um deu uma visão, e eu achei que, com toda a humildade, faltou uma observação que eu acho crucial e que talvez o Chico não tenha ficado atento a isso, nem Jorge, nem Elane. Eu acho que o crescimento da comunidade brasileira no sul da Flórida ele teve razões econômicas muito claras, períodos cíclicos muito claros, e o crescimento se deve a um fator, na minha opinião, super lógico. O brasileiro entendeu, gostou e se apossou de Miami para ele. Ele passou a fazer, ele construiu em Miami uma cidade brasileira tropical, falando uma mistura de inglês com espanhol, com português, e se sentiu bem com isso, e pôde viver seguro, e pôde gastar o dinheiro, e pôde comprar a Ferrari. Isso aconteceu muito em função da queda da qualidade de vida no Brasil, da queda das condições de segurança, e Miami virou uma resposta para várias inquietações do brasileiro, uma resposta bem resolvida, porque outros lugares do mundo é uma resposta muito mal resolvida. Mas Isso pela aí, proximidade geográfica e a facilidade do idioma também. o Né? clima, proximidade, que é o mais perto ponto, mais perto. e o idioma, que o portunhol todo mundo fala. Então, facilitou e criou essa maravilha. Agora, Miami é uma cidade encantadora. Eu posso viver em qualquer lugar do mundo e sempre eu vou voltar para Miami, sempre. Aliás, Jorge, você acabou de voltar. O Jorge não falou ainda. Jorge, acabou... desculpe, Jorge, desculpe. Jorge levantou o dedo na maior disciplina naquela hora, me perdoe. É que nós dois somos hyper. Vai lá, Jorge, fale. Não, é só sobre essa coisa do jornalismo investigativo que o Chico levantou, que eu entendi como clássico, né? Que é você ter um problema qualquer que você acha errado, né? Na sociedade, você destaca um repórter, um jornalista, para fazer a investigação, para denunciar esse erro, esse problema que existe na sociedade. Isso a gente nunca teve aqui, nunca houve uma pauta nesse sentido. Quer dizer, a gente, olha, está havendo algum problema em Miami e vamos destacar um repórter para levantar, investigar isso e denunciar para todos. Nunca houve esse tipo de coisa. Mais ou menos, houve. Não. Houve que aconteceu. São crimes, ou são coisas erradas pontuais de pessoas, de alguns indivíduos da comunidade, que a gente decide se divulga ou não por diversas razões, entre elas uma que foi citada, que é essa coisa da fragilidade comercial, que às vezes, né, pode melindrar o anunciante e tal, mas a gente procura conciliar isso bastante. Agora, tem que medir também se vale a pena você fazer isso. Por exemplo, teve um caso, há muitos anos, de um comerciante aqui que cooperou muito com a comunidade, que patrocinava muita gente, que ajudava muita gente, e que teve um problema policial. Né? Tem um problema. A policial, o filho dele foi preso, ele foi também indiciado e tal, e a gente ficou achando, o que a gente faz? A gente joga esse cara na fogueira, apesar de tudo que ele fez pela comunidade, que ele fez muita coisa, né? Ou a gente fica quieto. Né? Nesse caso específico, eu falei, não vou jogar o cara na fogueira. Entendeu? Porque eu acho que você tem que ver que se vale a pena você fazer isso, né? Se vale a pena o jornalismo fazer isso.
Em certos casos, não vale a pena. A Laine está com a palavra agora. Laine. Eu concordo plenamente com o Jorge nesse aspecto. Existe a diferença entre você, de repente, expor a sua comunidade ou pessoas da sua comunidade por um momento, e muitas vezes eu optei por não expor, pelo carinho, pelo respeito, pelo conhecimento das pessoas que estavam envolvidas na situação. E existem outros momentos, por exemplo, que eu vou contar para vocês aqui, até na questão da seleção de pauta, onde um cliente nosso simplesmente teve um evento na África, ok? E nós tínhamos um evento local aqui, e nós demos uma página de informação sobre o evento local e colocamos um texto um texto de página com relação ao evento do cara que aconteceu na África. Então, tipo assim, aqui era muito mais importante o festival que estava acontecendo, que precisava de muito mais divulgação, do que um evento que foi do passado, que não tinha tanta representatividade. E ele questionou a nossa postura, como que um evento daquele teor tinha recebido um espaço tão pequeno. Eu falei assim, é questão de seleção de pauta, nós precisamos reportar aquilo que interessa para o nosso leitor, primeiro, e depois para as pessoas que estão envolvidas nisso aí. E já tomamos várias vezes essa decisão. Naquela época, nós perdemos o cliente para sempre, que ele nunca mais voltou a anunciar conosco. Mas existem situações e situações, e a mídia comunitária, ela não somente reporta o que acontece com a comunidade, ela faz parte da comunidade e ela representa essa comunidade. Então, muitas vezes, na hora que você seleciona a notícia que você vai dar, você tem que pensar nessa comunidade de uma forma diferente. E eu acho que esse é o diferencial da grande mídia, que, vamos assim dizer, muitas vezes não tem coração, e a mídia comunitária, que faz parte desse processo todo. E muitas vezes você tem que tomar decisões que são difíceis, mas precisam ser tomadas. Então, eu acho que o que o Jorge falou tem muito, muito, muito de sério que acontece com todos nós que fazemos parte da mídia comunitária aqui nos Estados Unidos, acho que em qualquer lugar do mundo. Jorge, o modelo de negócio de vocês não vendem jornal, é todo pago pelo anunciante? Todas as mídias comunitárias brasileiras nos Estados Unidos têm o mesmo modelo. Ninguém cobra pelo jornal, e acredito que é o modelo de todos os jornais desse formato, né? Tem, digamos assim, na grande mídia, tem alguns jornais que são distribuídos em sinais, né? Como tem o Meia Hora no Rio de Janeiro, né? Tem aqueles jornais todos que são distribuídos, que são dessa forma. São jornais que dependem da publicidade para isso. Então, que deixa a gente numa situação delicada, porque se a gente vive, né, da publicidade dos anunciantes, muitas vezes esses anunciantes são a nossa pauta, né? Então, a gente tem que ter essa medida, né, para poder fazer a química funcionar direitinho. Mas é só pautar pela... A gente tem, eu posso dizer sem falsa modéstia, enfim, que a gente tem uma reputação muito forte, muito grande, muito positivo, achei, né, de correção, de ética, né, de credibilidade e tal. Então, a gente conseguiu uma fórmula muito legal de fazer essa interação entre esse compromisso de agradar um cliente, digamos assim, um anunciante, e, ao mesmo tempo, informar as pessoas do que está acontecendo, né, sem haver um conflito, né? É uma como é que se diz, uma linha É uma linha a minha fina. linha fina para se caminhar, uma corda bamba para se caminhar, mas você, tendo equilíbrio, você caminha sobre ela, né? E acho que a gente conseguiu, acredito que a linha aberta também. E parece que todos vocês conseguiram achar esse Sim, equilíbrio, porque se vocês estão há bem, anos aí. se você pensar bem, quando eu cheguei aqui, quando eu abri o jornal, havia pelo menos uns 10 jornais aqui, comunitários. Uns 10 jornais. E abria toda semana um novo, porque era primeiro que o Chico falou do trabalho que ele tinha de fazer o jornal. Eu não peguei essa época, mas eu peguei no Brasil, eu via como é que era, eu sabia o Pestap, né? O meu tio fez o jornal assim também muito tempo atrás. Então ficou muito fácil fazer jornal. E aí qualquer um fez jornal, começou a fazer jornal. Bom, fazer o Jorge News, o Fulano News, e assim por diante. Então abriram todos. Na medida em que houve todas essas crises financeiras ao longo desse período, foi preciso que as mídias comunitárias aqui se profissionalizassem de alguma forma, para poder manter a sua saúde financeira, manter os clientes que são importantes para a sobrevivência,
e uma qualidade mínima que atraísse anunciantes grandes de agências de propaganda, do governo, etc. Só esses sobreviveram. Os outros que dependiam do varejo, da lojinha da esquina, né, do restaurantezinho brasileiro, esses todos fecharam Certo. completamente. Então, a gente teve... Gente, nós estamos chegando aqui ao fim do nossa conversa, por incrível que pareça, nem vi o tempo passar. Eu vou deixar uma última pergunta para vocês conversarem entre vocês. Como é que vocês... Eu tenho notado que a comunidade brasileira se pulverizou muito mais. Ela não tem mais aquele conjunto que o pessoal ia todo na mesma festa, aí você abria o jornal, via todo mundo lá. Está muito pulverizado, inclusive muitos dos serviços que a mídia comunitária oferecia, hoje em dia eles são feitos pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de Facebook, né? As pessoas se unem, né? Aqui em Key Biscayne eu tenho um grupo de meninas de Key Biscayne, são só mulheres que vivem em Key Biscayne, tem mais de 600. São 600 mulheres, são 600 famílias. O Petit Miami tem mais de 1.000. Então, as notícias são levadas nesses grupos, elas conseguem informação, elas conseguem... quer dizer, ela bypassa um pouquinho a mídia comunitária. Como é que vocês veem o futuro dessa comunidade no sul da Flórida, que se pulverizou, e os serviços que os jornais comunitários oferecem, que possam prestar? Vocês ainda têm a mesma importância que tinham antes? Passo a palavra para vocês, debate entre vocês. Quem fala primeiro? Eu passo a bola para vocês, porque eu não tenho mais jornal. Mas antes dessa pergunta, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir desculpas publicamente ao Jorge, que é a primeira vez que eu falo com ele depois de algum tempo, porque nós tivemos um desentendimento verbal muito desagradável, e por minha culpa, porque eu acabei de encontrar um vídeo onde eu entrevisto o Al Souza e digo: Al Souza é o criador do primeiro jornal brasileiro dos Estados Unidos. Então, eu apadrinhei naquele programa, está lá gravado, dizendo, e depois eu disse que não era, eu disse que foi o primeiro editor. Bom, ele foi, só para esclarecer, o Al Souza, tio do Jorge, foi o primeiro editor do primeiro jornal brasileiro dos Estados Unidos, o primeiro jornalista, realmente jornalista consagrado, a fazer um jornal. Então, financiado não interessa por quem, mas era o Al Souza. Então, Jorge, me desculpe, a sua agressão para comigo e a minha para com você naquela nossa ligação de 1937. Agora eu passo a bola para vocês. Foi no milênio passado, e o que ficou no milênio passado já virou poeira. Mas eu vou mostrar... Eu vou me candidatar, o que eu tenho gravado na entrevista. Aliás, Adriano, eu queria aproveitar e sugerir que você, ou o Carlos Borges, preferência a Adriana, que tem o CCBU, que crie uma espécie de museu da imagem e do som. Eu tenho toneladas de fitas mini cassete de programa de rádio, que eu fiz o primeiro programa de rádio de Orlando, o segundo programa de rádio de Miami, o primeiro programa de televisão que eu criei com o Ari Rogério, sobrinho do Maurício de Souza. Então, eu tenho um material muito grande e eu queria deixar esse legado com vocês. E aconteceu uma tragédia na minha última noite na casa do meu filho, porque a minha mãe guardava essas edições todas do Globo e todos os jornais que eu fiz, Zero Hora, O Dia, A Tarde de Salvador, enfim, todos os jornais que faziam essa dobradinha com a gente. E eu guardava aquilo com o maior carinho, né? Fisicamente, o jornal fisicamente. E aí alguém foi lá no meu quarto e viu aqueles jornais velhos e jogou tudo no lixo, agora, semana passada. E me lembrou uma história do Tony Moura, vou contar bem rápido. Tony Moura tinha um capacete e o Ayrton Senna assinou no capacete, ele fez uma dedicatória para o Tony Moura. Aí ele, empolgado, pegou a assinatura do Emerson Fittipaldi, do Elinho Castro Neves, do não sei o quê. A empregada chegou em casa, viu o capacete todo sujo e passou o sabão no capacete e perdeu todas as assinaturas. Aí eu deixei parte, porque a minha vida se fragmentou nesses casamentos e tal,
e eu deixei parte das minhas coisas num depósito aqui, e hoje eu fui ver as fotos e elas totalmente destruídas pela umidade. Eu tinha 10 mil fotografias, a Adriana tinha 15 anos quando chegou aqui, aquela coisa, mais ou menos, né, Adriana? Chegou gatinha, sempre foi... Você daqui já também é pioneira, Adriana, você também é pioneira. Sou. Foto dela, muito novinha, está igual... Mas, na verdade, eu sou grupo de risco atualmente. Não. Continua gatésima, continua gata. Somos. Então, eu tenho foto de todo mundo muito novo. Jorge, magrelinho, sempre foi magro. Magrelinho, quando chegou, todas as pessoas possíveis e imagináveis, eu tinha foto. Mas ainda tenho muita coisa. Então, a sugestão está dada. Eu não vou entrar nessa resposta, porque eu já não faço mais mídia comunitária hoje. Mas eu sugiro, tá certo? Sugiro, Carlos Borges, sugiro. Acredito. Parece negócio de japonês, né? Sugiro. Tá certo. Porque o Carlos Borges ele foi comigo para o Japão e nós entramos como dois bons nordestinos debaixo de roupa e tudo, num chafariz. Nós entramos num chafariz em Osaka, no Japão. Por quê? Porque a gente é louco. E aí Adriana, a gente tem história para milhões aí ele de disse assim, coisas. Aí ele disse assim para mim, Adriana, ele disse assim, Chico, já fui ao Japão 32 vezes depois daquela. Jamais. 32 vezes, Carlos Borges? Já é mais do que isso, mas o Japão é minha segunda casa. E a ideia... É o lugar favorito do Carlos. Pega o teu acervo, Jorge, e dá para a Adriana esse teu acervo todo. O Carlos Borges, eu, Lane... Chico, deixa eu lhe dar uma notícia. Espera aí. A Adriana já vem cuidando disso há algum tempo. O Centro Cultural já tem um projeto nesse sentido, mas tudo tem que caminhar na velocidade do possível, né, Adriana? Porque você precisa do espaço físico, você precisa pegar todo o material fotográfico analógico e digitalizar. Esse é um processo que envolve dinheiro, muita grana. Muita grana. Muita grana, Chico. Muita grana. Já está aberta a carteira aqui, ó. Gente, vamos voltar à pergunta. Vamos voltar à pergunta. É a última pergunta. Como é que vocês veem o futuro da comunidade brasileira? Ela se pulverizou. E quais os serviços de jornais e revistas brasileiros que vocês podem prestar a essa comunidade? Não foi essa a pergunta. Não foi essa. Foi. Não, foi com as mídias sociais. A interação com as mídias sociais. Não, pois é, porque não, na verdade, eu ouvi essa como última. Não, é o seguinte... O futuro que a Adriana se referiu a jornais, mas, na verdade, ela está querendo se referir a mídias comunitárias em geral. Eu entendi que ela perguntou qual é o futuro da relação... Deixa eu voltar. É o seguinte, eu abri a minha pergunta explicando que eu vejo a comunidade brasileira muito pulverizada. Por exemplo, antigamente, né, naquela época que a gente era jovem, todo mundo ia nas mesmas festas e a gente via todo mundo junto. Depois a gente ia correndo buscar o Achei, a Gazeta, as revistas para ver todo mundo, as fotografias. Hoje em dia não é mais assim. Você tem vários grupelhos, todos espalhados. E esses grupos eles se alimentam das notícias comunitárias, muitas vezes através de WhatsApp, através de Facebook. E eles nem sabem que existe uma imprensa comunitária. Aí eu contei a história aqui de Key Biscayne, das meninas de Key Biscayne, que eu tenho certeza que elas nem suspeitam que existem jornais brasileiros. Mídia em geral. Talvez. Então, qual é o papel que vocês veem da mídia comunitária para ou agregar ou, enfim, dar informações importantes? Vocês acham que tem lugar ainda para a mídia comunitária? Eu creio que sim. Eu gostaria de falar. Eu acho que o perfil do brasileiro hoje é muito diferente. Por isso que a forma que a gente alcança esse brasileiro com a mídia impressa é muito mais difícil, porque está muito separado, os interesses são muito diferentes, e nós, como mídia comunitária, muitas vezes apresentamos uma linguagem que o brasileiro que está aqui hoje não quer saber. O brasileiro aqui hoje não quer ser mídia comunitária, não quer ser comunitário, não quer ser... Ele quer pertencer à grande América, aos Estados Unidos. Ele quer interagir de uma certa forma. E nós temos outro brasileiro que está lá no seu mercado, no seu público brasileiro. Então, nós temos que ter uma voz que alcança o público que nós queremos alcançar, em primeiro lugar. E nós precisamos fazer com que esse casamento da mídia impressa
com a mídia social seja tão perfeito, tão equilibrado, que nós possamos alcançar. Nós queremos falar para o brasileiro que mora aqui na Flórida, mas que brasileiro é esse? Ele está muito pulverizado. Ele está muito pulverizado. A linguagem que eu vou utilizar para alcançar o brasileiro que não quer se envolver, vamos assim dizer, com a comunidade brasileira, é totalmente diferente para aquele brasileiro que não fala português, que fica só frequentando os locais brasileiros. Nós temos que descobrir a fórmula de qual é o perfil do nosso veículo, como que nós queremos alcançar esse público brasileiro, que aí já está todo separado em várias facetas, e trabalhar para alcançar esse público que a gente quer. Eu acho que caminha mais ou menos por aí. É isso aí, Jorge? Você tem que pulverizar? Muito complicada essa pergunta. Mas partir do princípio que o jornal comunitário ele está envolvido também com as ações comunitárias, né? E alguns jornais que faziam muito bem isso não existem mais também. Então, os que sobraram não tem muita... O Axé não tem muita tradição nesse sentido, por exemplo, né? De fazer eventos comunitários, de fazer premiações, eventos sociais, reuniões sociais, não tem muito. Então, algumas mídias tinham isso antigamente e isso serviam como catalisadoras da comunidade, de certa forma. O Carlos Borges, com o prêmio dele, é um exemplo disso também, que catalisa, reúne as pessoas em eventos e tal, elas se conhecem e geram um fenômeno social que pode ser coberto pelo jornal, né? Mas isso não tem acontecido mais. Não. E está gravado, e agora gravado pela pandemia, em que as pessoas não podem sequer se reunir. Aí você junta isso, o fato de que as mídias sociais hoje pulverizaram a informação e pulverizaram as mídias, porque cada pessoa é uma mídia hoje em dia, né? Cada uma mídia. Então, não existe como concentrar, é difícil você concentrar numa coisa só uma miríade de mídias individuais. Então, elas conseguem, através das mídias sociais, se reunir nesses guetos e não precisam de coisa externa, genérica, para informá-las. Exatamente. Né? Mas o segredo está em interagir com essas novas mídias. Né? Quer dizer, o que a gente procura fazer no Axé, eu acho que talvez a Linha Aberta faça, ou alguma outra mídia tradicional faça, é participar dessa dinâmica da mídia social, né? Em vez de lutar contra ela, de achar que ela vai te destruir, que ela vai destruir a mídia tradicional, de integrar a mídia social à nossa pauta, né? Então, quer dizer, o Axé ele é um personagem na mídia social, né? E a gente tem que ser um personagem. E o problema é que essa pulverização da informação diluiu completamente a credibilidade da informação. Né? Não existe mais autoridade na informação. Porque qualquer um pode dizer qualquer coisa e qualquer um acredita em qualquer coisa. A salvação, aliás, é o que está acontecendo no Brasil agora, e no resto do mundo, claro, mas o exemplo que eu tenho no Brasil, é de que as grandes mídias estão podendo cobrar pelo conteúdo. Por quê? Porque a informação está tão desacreditada que algumas pessoas vão buscar de volta nas mídias responsáveis a informação fidedigna. Estão dispostas a pagar por isso. Né? Então, a gente vai... acho que se aproveitar até dessa dissolução da informação, dessa dissolução em torno da pulverização de informações por aí, a gente tentar se aproveitar disso e ser digamos, um guardião da informação fidedigna. Né? É não lutar contra a mídia social, não lutar contra o tempo, contra a modificação, contra a tecnologia. A gente tem que se adaptar a isso. E quem se adaptar melhor, o que acontece? Sobrevive, né? Survival of the fittest. E aí, Carlos, qual a sua opinião? Olha, eu assinaria embaixo de quase tudo que o Jorge falou e tudo que a Dani falou, pela perspectiva que eles têm como donos de mídias constantes. Um é o jornal semanal, que já é uma coisa, nos tempos de agora, muito impressionante. A outra é uma revista semanal, que também tem lutado... Mensal, desculpe, eu até cometi esse erro outro dia e falei que, em uma live aí da vida, eu falei que a Linha Aberta era semanal, Antônio Martins me retificou. É mensal, desculpe. No meu caso, Adriana, eu, apesar de ser estruturalmente um jornalista, eu sou uma pessoa de marketing. Aprendi isso em televisão e gosto de fazer isso, embora não tenha tanto prazer assim, endônico na coisa, endonista da coisa, mas faço porque você tem que fazer o que você sabe, o melhor que você puder. No Fox Brasil,
a gente sempre teve uma relação muito especial com certas mídias. Mídias que nós escolhíamos como parceiros, porque acreditávamos que íamos ter contrapartidas que seriam o que a gente queria, porque nós somos um produto, sempre fomos. Então, como é que a gente enfrenta a mudança? Porque a mudança que acontece no consumo de mídia de comunidade também acontece no consumo de evento de comunidade. E depois da pandemia, então o que eu posso te falar? No Focus Brasil, que tem 23 anos, o Focus Brasil sempre atendeu a uma máxima do brasileiro: inovar sempre, novidade sempre. Porque se não tiver novidade, o brasileiro acha que tudo é déjà vu. Então, a gente tem um esforço hercúleo para, com poucos recursos, ter o tempo todo que botar a cabeça para funcionar e ver o que é que a gente vai estar sempre e ficando atento ao que a comunidade nos indica, porque ela é que é a fonte de tudo. Por exemplo, quando a gente sentiu, há 5, 6 anos atrás, que havia um movimento muito forte de artes visuais brasileiras do sul da Flórida, pimba, criamos o Prêmio de Artes Visuais, que foi um sucesso imediato. Quando a gente se sentiu que já não era um problema dar prêmio na área de business, porque isso é uma coisa cheia de nós pelas costas, fizemos o prêmio de business, 6 anos, beleza, não temos queixa. E na questão do conteúdo, que hoje, para mim, é o rei absoluto de tudo, e que é a resposta, na minha opinião, que eu vou encerrar o meu pensamento em relação ao seguinte: o mundo ficou um só, e hoje em dia, por exemplo, você vê quando a gente faz qualquer coisa do Focus Brasil, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não está falando para Miami. A gente fala para 49 países onde tem gente que nos acompanha regularmente. Nós temos uma tribo que nós chamamos carinhosamente e cristamente de família, porque a gente gosta disso. A família Focus está em 49 países, tem essa quantidade de pessoas que varia, né, de acordo com quem acompanha e quem não acompanha, mas você tem que ter um cuidado enorme de trabalhar o seu conteúdo para que ele possa ou atender muito bem a um nicho específico ou atender o melhor que você possa para um universo mais genérico. Porque é o conteúdo, as pessoas vão atrás do conteúdo. As pessoas não vão atrás mais do jornalzinho que ele gosta, da revistazinha que ele gosta, ou do concurso de Miss, ou do prêmiozinho, do troféuzinho. Não, eles vão atrás do que está interessando para eles naquele instante, entendeu? E com a instantaneidade, com a velocidade, com a brutal forma como as coisas acontecem hoje em dia, já não vai ser mais para mim, porque eu estou à beira de uma aposentadoria Metso. A Lani ainda tem muita lenha para queimar. Jorge, então, nem se fala, tem muita lenha para queimar. Eu e Chico estamos num outro Peraí, só um de... minutinho, Carlos. Eu quero saber se eu saí naquele livro. Saiu, sim. Você quer que eu mostre aqui? Está aqui. Está aqui do meu lado. Eu nunca recebi. Me dá um segundo aí, Adriano. Eu nunca recebi esse livro. Gente, Adriano, eu mandei um cheque. Eu mandei um cheque. Você não mandou de cheque nenhum. Você não mandou cheque nenhum. Você foi convidado. Eu não vou buscar aqui a página onde você está, mas você está assim, eu tô lá. É esse o livro, é esse o catálogo. Não dá nem para ver por causa do chroma key. Não tá? dá para agora. Você vai receber, Chico. Agora você está aqui em Miami, você recebe essa semana. Eu estou até domingo. Endereço. Eu vou embora para Las Vegas em domingo agora. Mas me passa seu endereço que eu arranjo um jeito de chegar na sua mão. Desculpa aí, Adriana. Eu pego. Chegamos ao fim da nossa deixa eu só live. concluir, é importante. Desculpe. O conteúdo é rei, quem tiver farinha no saco se impõe, e a noção de cercas, isso aqui é comunidade, isso acabou. Acabou. São pessoas que pode ser chinês, vietnamita, baiano, carioca, pessoas interessadas em pipa, pessoas interessadas em trem, pessoas interessadas em travesti. É o mundo, é a aldeia global mesmo. Não tem jeito, não tem volta. E acho que o jornal e a revista vão poder sobreviver, como uma coisa muito bem feita de nicho, de micronicho. Pega um nicho ali legal, porque o papel é importante. Jorge, muito correto o que ele falou. As pessoas ainda reagem de uma maneira completamente diferente em ver sua foto publicada no papel, ver o seu nome. Isso não vai acabar mesmo, mas vai ser uma coisa mega segmentada. Adriana, o Gazeta não veio por quê? Houve algum problema?
Porque a Fernanda, já se adaptando às novas mídias e aos novos tempos, ela faz programa todos os dias, ela tem um programa de rádio, ela achou exatamente no horário da nossa live. Então, Tá. por isso, ela não pôde vir. Mas, Também já pensou se fosse botar todo mundo aqui, mas não ia ser uma dava. loucura, hein? Não, mas é como alguém falou, o Jorge falou, antigamente tinham 300 jornais, hoje tem 2 ou 3 só, eu acho, né? Pois é, Mas tem 300 lives. tem 300 lives. Todo mundo fazendo live, é uma loucura. Aliás, essa é a Então, primeira que eu faço. Eu tô muito empolgado aqui, porque é a primeira vez que eu apareço. olha, então a primeira a gente nunca esquece, você nunca A mais vai primeira nunca esquecer a esquece. gente. Definitivamente, nunca esquece. Gente, eu quero agradecer a vocês, foi um papo maravilhoso, a gente tem vários comentários aqui agradecendo, acharam ótima a live, teve gente assim que falou assim, eu gostei muito desse comentário do Paulo Sérgio Guimarães, muito boa live, assuntos muito interessantes, mesmo para quem não é jornalista. Então, isso aí resumiu muito bem a conversa, e eu queria agradecer ao Jorge, à Alane, ao Carlos e ao Chico, dar as boas-vindas ao Chico, que chegou dia 2 de outubro, de volta a Miami, mas Só um já minutinho, só um minutinho. Desculpa, Adriana, desculpa interromper. Eu queria mandar o meu abraço hoje, aniversário do meu amigo Pedro Lázaro. E aniversário do Romero Brito. Não, do Pedro Lázaro e do Romero Brito, dos dois. Parabéns, então. Parabéns a Ambrios. Queria dar um agradecimento especial à Lani, parabéns a ela por 25 anos ininterruptos de uma revista linda da Linha Aberta, e muitos mais, Lani, parabéns. Parabéns a vocês todos pela persistência de vocês, pela criatividade para se adaptar, pelo carinho que vocês têm pela comunidade, porque certamente essa comunidade não seria tão forte como ela é hoje sem vocês. Vocês tiveram muita influência nisso, porque vocês uniram. E eu tenho certeza que vocês são tão criativos que vão continuar a unir de outra maneira. Vocês vão achar o jeitinho. Eu queria, então, me despedir de todos que assistiram, agradecer. A live fica aqui no Facebook, e à disposição de todos. E eu queria convidar a nossa audiência e todos vocês para a nossa live da semana que vem, na quinta-feira, que vai ser sobre dança contemporânea em Miami. O título vai ser Augusto Soledade Brás Dance e a dança brasileira em Miami. E vai ser na quinta-feira, dia 15, às 18 horas de Miami. E eu deixo aqui aberto para a mensagem final de vocês. Tem uma frase, Adriana, tem uma frase que eu sempre disse, rapidinho. As duas amálgamas mais importantes da comunidade brasileira sempre foram a mídia e as igrejas. Eu gostaria de falar que realmente conteúdo é ouro. E se você tem um conteúdo de qualidade que alcança o teu niche market, você consegue sobreviver. Jorge? Agradecer a você pelo espaço, pelo interesse em saber como é que a gente está passando. Adriana, dá parabéns pelo seu trabalho nesse novo formato do Centro Cultural, das lives. Muito legal, tenho acompanhado. Viu? Bem bacana a iniciativa. Você é mídia também, hein? Eu sou mídia? É verdade. Claro. Não, eu não sou mídia. Claro. E agora a última palavra com o nosso pioneiro Chico, que chegou e já vai embora. Chegou dia 2 e já vai embora agora. Que isso, Chico? Eu nunca vou embora, Adriana. Eu estou sempre aqui, eu vou e volto, porque eu tenho parentes em todos os lugares e amigos, muitos amigos. O meu maior asset são vocês. E você, eu me lembro muito bem quando eu cheguei aqui, que você já estava aqui, né? Porque você chegou primeiro que eu, né, Adriana? Eu cheguei em 83. Eu cheguei, eu abri o escritório em 83, mas mudei para cá em 84. Então você é um ano mais velho do que eu. E você lembra do Brazilian Salt Restaurant, não lembra? É que eu não quis entrar em detalhes, mas você lembra de muita coisa, principalmente do início da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que nós fomos. Claro. Todas aquelas festas de 7 de setembro. Todas aquelas festas. Quer dizer, quando alguém vem me contar... É muito chato ter vivido muito, porque a pessoa vem toda empolgada para me contar uma história e eu fico calado, fingindo que eu não sei. Mas eu já sei de cor e salteado aquela história, então é muito chato. Aquele cara que sabe tudo é chatérrimo. Um beijo, Adriana, muito obrigado. Fiquei muito feliz de reencontrar os amigos.
Fiquei feliz de ter pedido perdão ao meu amigo Jorge, meu companheiro, meu companheiro político também, não vou entrar em Com detalhes. toda certeza, Chico. Baluartes aí, nós somos baluartes. Que também Meu está companheiro fazendo... político. E Jorge fazendo 20 anos de Achei, quer dizer, 20, 25, um É 28 de exemplo. outubro agora, 28 de outubro, completo Que 28 beleza, que beleza. Parabéns por vocês. Parabéns. E muito obrigada, gente. E, Obrigado, Carlos Borges, eu Adriana, espero que a gente vá para Bangladesh para explorar. Não, Carlos. Vamos para a Turquia, Eu estou vendo Turquia é massa, um seriado Turquia é chamado massa, Resurrection, Turquia é massa. Ressurreição. Eu quero ir para Istambul, para a antiga Constantinopla. Istambul é um barato. Aí eu vou te chamar para a gente tomar uns licores turcos lá em... Tá bom. Gente, Obrigado. muito obrigada a vocês. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Tchau. Beijo. Bye.